E se, em um futuro não muito distante, você de uma hora para outra se vê impedido de usufruir de sua liberdade financeira? De repente, você se vê bloqueado ou impedido de utilizar seu dinheiro da maneira que bem entender. Imagine um futuro onde a moeda em papel não exista mais. Tudo é apenas eletrônico. Imagine agora que o dinheiro eletrônico que você recebe já vem carimbado com as instruções de onde, quando, a quantidade e com o que você deve gastar. Mas então, o que é o Drex? O Drex nada mais é do que a versão digital do real de papel, cujo desenvolvimento, geração e distribuição é atribuição exclusiva do Banco Central Brasileiro. E que um real equivale a um Drex. E não tem nada a ver com Bitcoin e outras criptomoedas. A principal diferença entre o Drex de uma criptomoeda é que no caso da cripto, o seu controle é descentralizado e ninguém pode ver ou controlar o que você faz com ela. Não há controle de tempo, não há controle de quantidade, não há controle de finalidade ou o destino para o qual você deseja utilizá-la. Já o Drex é centralizado e regulado pelo Banco Central Brasileiro. Mas, até aí tudo bem. Hoje o real de papel que você tem em seu bolso também é. Então, o que o Drex traz de perigo para mim? À primeira vista, parece algo interessante que irá facilitar a sua vida no dia a dia. Uma vez em sua carteira digital, você poderá transferir ou pagar suas contas como hoje é feito de forma semelhante ao Pix. Sim, em tarefas triviais irá realmente facilitar transações imobiliárias com contratos inteligentes e transações cartorárias, etc. Mas será que essa comodidade compensa o que se esconde por trás? Aqueles pontos obscuros e possibilidades infames que garantem ao governo implantar que chamaremos de controle social através da moeda. Imagine um futuro em que não haja mais papel-moeda, apenas o digital. E sendo assim, a possibilidade do controle social através da moeda surge exatamente em decorrência disso. A extinção da moeda em papel cria várias possibilidades de controle. Diante de um Congresso fraco e de valor de compra acessível, a criação de tais controles sem a devida pressão popular seria garantida de forma fácil, ao calar da noite. E sim, a pressão popular gera efeito a seu favor quando exercida de forma forte, quantitativa e expressiva. Em janeiro de 2025 tivemos um exemplo disso, quando o governo voltou atrás no monitoramento de transações de Pix, acima de R$ 5.000 que futuramente possibilitaria a cobrança de impostos de uma faixa indefesa da população, que mal faz para seu sustento. Com isto, existem várias possibilidades de estabelecer o exercício deste controle. E aqui, vou citar algumas. Primeiro ponto: o cerco financeiro. Exercido pelo governo com a intenção de fazer com que uma determinada pessoa ou faixa da população seja forçada a entregar de maneira compulsória uma quantidade de Drex para suprir uma determinada
de 5.000 cruzados novos, moeda da época que convertidos, hoje seria algo em torno de R$ 900, foram congelados por 18 meses. Porém, é importante lembrar que assim como hoje tínhamos o dinheiro de papel, e este fato por um determinado momento conseguiu suprir as necessidades de quem as tinha. Agora, e se não existisse esta alternativa? Segundo ponto: carimbar o dinheiro. Este é o mais sórdido, pois ele atinge uma camada sensivelmente vulnerável de nossa sociedade: aqueles que dependem de auxílios governamentais. Imaginemos Maria. Ela recebe R$ 600 de um auxílio. Deste dinheiro, ela resolve separar R$ 50 para pagar a prestação de um liquidificador que havia comprado. Então, no dia do recebimento, ela vai até ao banco e saca o dinheiro em espécie. Dirige-se à loja e paga sua prestação. Até aqui normal. Se você já não fez isso, conhece alguém que já tenha feito. É aqui que o Drex entra. Lembre-se, não há mais dinheiro em espécie, apenas digital. E sendo assim, o governo decide marcar digitalmente o valor de R$ 600 do auxílio, de modo a permitir que dos 600, 300 sejam destinados à alimentação, 200 a remédios, e os últimos R$ 100 para o pagamento de energia elétrica e água. Pronto, tudo está amarrado. Maria não conseguirá mais pagar seu liquidificador, não com o auxílio. A marca digital que aqui chamamos de carimbar o dinheiro vai bloquear que ela gaste fora do que foi previamente estabelecido pelo governo. Este passo marca o início do fim da liberdade financeira de Maria. Terceiro ponto: criminalizar o uso do dinheiro em papel. A criminalização seria o passo final para o fim definitivo da sua liberdade financeira. Você acha esse meu ponto de vista exagerado? Algo do tipo teoria da conspiração? Pondere um pouco. Com o judiciário brasileiro ideológico, partidarismo político, empáfia, arrogância, corporativismo, endeusamento, corrupção, autoritarismo, sadismo, conchavos, leniência, conivência e vários outros interesses que não ao que deveria ser o objetivo desta corte, que é a defesa e manutenção dos preceitos fundamentais da Constituição Federal do Brasil. Você acredita mesmo que é algo tão impossível de acontecer? Ora, não seja ingênuo. Temos visto se repetir exaustivamente a exacerbação do poder judiciário e exemplos não faltam. Entre vários outros, cito apenas 5. Exemplo 1. Desfazimento da concessão do perdão presidencial. Não importa quem seja perdoado, se você goste ou não. O perdão é de competência exclusiva do Presidente da República, segundo o artigo 84 da Constituição Brasileira, e não poderia ser desfeito sob qualquer alegação. Exemplo 2. Revogação de nomeações de cargos também de competência exclusiva ao Presidente da República. Exemplo 3. Bloqueios de salários de parlamentares direto em suas folhas de pagamento. Exemplo 4. Perseguição e judicialização de falas de parlamentares, que também é protegido pelo direito de as dizer segundo Emenda Constitucional número 35 de 20 de dezembro de 2001, artigo 53 da Constituição Federal, onde aos deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Nada disso vale para a Suprema Corte, que paradoxalmente é quem deveria primar por estes direitos. Exemplo 5. Pessoas presas sem devido processo legal e sem foro privilegiado sendo julgadas de maneira parcial e vingativa por Supremos. Tudo, à margem da lei, ao seu bel prazer,
deleite e senso de vingança baseado na arrogância. E você, eu, seus familiares, vizinhos e amigos, meros mortais. Qual garantia teremos de que a implementação deste controle social através da moeda não será implantado? Vivemos infelizmente em um país em que as instituições estão corrompidas. Não é possível confiar em nosso Congresso, Parlamento e muito menos, mas muito menos ainda em nossa Corte. E estamos ficando sem tempo para reagir. Pois bem, se desde o início da implantação do Drex, percebido o processo ardiloso de sua implementação e as armadilhas a que já me referi aqui, mesmo que tarde você tenha guardado algumas cédulas de papel em sua casa, em latas de panetone ou embaixo do bom e velho colchão. Aliás, guardar dinheiro no colchão é uma forma bem simples e de fácil entendimento da mais pura tradução do que seria essa tal liberdade financeira. Mesmo que, claro, não fosse feita de forma literal, essa ideia traduz que você, sempre que desejasse, poderia ter acesso ao que é seu, na quantidade que desejasse e no momento que você julgasse o mais oportuno para fazer o que bem entendesse. Mas agora é crime. Você não poderá mais utilizar suas cédulas. Se não for concedido um prazo para efetuar a troca por Drex, você terá que se comportar como um traficante, operando na clandestinidade, ou simplesmente dê-as como perdido. Finalmente você perdeu sua liberdade financeira em sua totalidade. Se vê acuado e sem saída. Deixou-se ludibriar por palavras doces ditas pela grande mídia, ou algum engravatado em pronunciamento cativante de seu púlpito cercado pela corja jornalística comprada a milhões de Drex. A partir deste ponto, você só poderá comprar o que o governo permitir, quando ele permitir, e na quantidade que ele achar que é o necessário para você. Em um caso hipotético extremo, imagine o seguinte cenário. João é um produtor rural e consome 1000 litros de diesel para manter a operação de sua propriedade rural. De repente, o governo, por algum motivo qualquer, decide ao seu deleite que agora João só poderá comprar 500 litros de diesel. João vai ao posto e tenta comprar a quantia de sempre, mas não consegue. Lembra do dinheiro carimbado? O posto emite nota fiscal de combustíveis. E a marca feita nos Drexes de João só lhe permite comprar a metade. Mesmo que o proprietário do posto de combustíveis queira lhe atender, ele não consegue. Está tudo amarrado. E não adianta ir a outro posto. O saldo carimbado disponível para combustível já acabou. Não há mais saída. Você poderia recorrer ao dinheiro em papel, não é? A boa e velha cédula de papel. Mas ela já não existe mais. As que existiam foram tiradas de circulação ou destruídas. Você não tem saída. Então faça um cheque? Não existe cheque de moeda digital. Mas então eu vou comprar dólar e uso o dólar para comprar o que preciso. Não novamente. Você vai comprar dólar com o quê? Seu Drex tem permissão para comprar dólar? Não tem. Só se o governo permitir. Mas ainda nos restam alternativas. Entendeu a gravidade do controle social pela moeda? Então, a priori, vejo que temos 3 saídas. A pior, a menos pior e a plausível. A pior é se tornar um garimpeiro e tentar tirar ouro ou diamantes do chão. Digo que esta é a pior porque você não terá como vendê-las no Brasil. Afinal, ninguém terá Drex com permissão de comprar ouro ou pedras preciosas, não de um garimpeiro borra-botas como você. Se ao menos você fosse o amigo do pai de alguém, quem sabe, a menos pior. Voltaremos a praticar o escambo. Sim, voltaremos à Idade Média, onde começaremos a trocar favores e bens por outros favores e bens.
sem que circule dinheiro. Exemplo: João, nosso agricultor precisa de 1.000 litros de diesel. E seu vizinho Manuel precisa que roce seu pasto e tem diesel sobrando. Então, João roça o pasto de Manuel em troca do diesel que está sobrando para ele. E assim, regredimos 700 anos. Aplausível. Esta é a única mais viável, pois depende de você. Você é na verdade o lado mais forte de tudo isso, e precisa agir já. Mas como? Simples. Você tem o poder do voto. Você pode nas próximas eleições escolher melhor seus representantes. Da seguinte forma, não se preocupe com eleição presidencial. Mesmo que culturalmente tenhamos em mente que este é o principal cargo, e que por vários anos nos fizeram acreditar nisso, este não é nem de longe o mais importante. Em várias ocasiões vimos o presidente ter suas mãos amarradas em nome da democracia, seja porque ousou contestar os demais poderes, ou seja porque este foi colocado no poder pelos poderes contrariados pelo outro, transformando-o em uma simples marionete, cujas cordas estão nas mãos de outros. O presidente atual é um exemplo disso. Foque no parlamento. Escolha deputados determinados na defesa do bem da população. Evite votar em políticos de carreira. Estes devem muitos favores. Estão ligados até às raízes do inferno em conchavos e corrupção. E não estão preocupados com você, e sim, apenas na permanência de seus cargos. E por fim, o mais importante, o Senado. Dedique-se a uma escolha criteriosa dos próximos senadores nas eleições de 2026. Você pode escolher 2 por estado. Escolha-os muito bem. Senadores são os únicos com poder constitucional para barrar os Supremos do Olimpo, e estes, na verdade, decidem o que pode ou não pode ser feito. Com um simples cumpra-se, estes 11, e na maioria das vezes apenas um, pode de uma hora para outra bloquear todos os seus drags, instituir sanções e criminalizar o que quiserem sem que haja lei aprovada pelo Congresso. Eles fazem o que bem entendem, e a única forma democrática de barrar essa barbárie é escolher de forma consciente e assertiva novos senadores que têm como propósito principal efetuar uma limpeza desta instituição chamada de Supremo Tribunal Federal. Para isso, ignore narrativas da grande mídia. Busque informações por si próprio. Desconfie. Questione. E encontre você mesmo as respostas críveis sobre determinado assunto. Não acredite em nada sem antes pesquisar e estudar, inclusive sobre o que lhe disse até este ponto. Deixe-me apresentar. Me chamo Márcio. E sou apenas um cidadão exercendo meu direito de duvidar, questionar e levantar o debate. Abrir os olhos dos demais brasileiros tentando despertar mais e mais pessoas para que façam o mesmo. Pensem, questionem, entendam. Meu desejo não é amedrontar ou criar teorias conspiratórias. Desejo apenas que todos saibam de tudo e de todas as possibilidades acerca deste assunto. E no final, pesquisem, busquem outras fontes, leiam e tirem suas próprias conclusões.
Ah, que bom. Se você chegou até aqui, agradeço muito por ter assistido esse documentário. E vou frisar aqui, cara, que não é a minha intenção trazer pânico, nem coisa confabulosa, inventar conspiração nem nada. Às vezes o pessoal fica na briga entre esquerda e direita, essa briguinha besta, e esquece de ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no nosso país. O Drex é ótimo, é bom, moderno, muito legal. Porém, nós não vivemos num país onde as instituições são fortes. Muito pelo contrário. Infelizmente, nós temos um dos poderes, ele exacerba a sua posição, ele ultrapassa os seus limites. Já vimos isso e eu acabei de explicar aí no documentário que você acaba de assistir. O que eu peço é que qual que é a minha intenção é chamar a atenção para vocês da importância que temos em escolher melhor os nossos próximos senadores, agora nas eleições de 2026. Eles são os únicos que poderiam garantir que tudo que eu falei durante esse documentário não ocorra. De novo, não é uma loucura minha, não é um pensamento extorsivo da realidade. Não, não é. É muito mais do que isso. A única coisa que eu busco aqui é chamar a atenção para você, as suas atenções, para que pense com carinho. Se vivêssemos em um país de instituições fortes, tudo isso que eu falei no documentário seria uma besteira. Nunca poderia ocorrer. Mas infelizmente, se pensarmos de um passado não muito distante, coisa de 4, 5 anos para cá, nós vimos que o STF faz o que quer, criminaliza o que quer. Ué, eles não criminalizaram lá você o esquema lá de chamar uma pessoa de gênero, aquelas coisas. Eles não chegaram a criminalizar isso daí? Tem lei para isso? Não tem, entendeu? Eles desfazem, eles passam por cima da Constituição. Então, não há garantia de que nada disso que eu disse no documentário possa ser impedido de ser feito. A única garantia é abrir os nossos olhos, né? Vamos abrir os nossos olhos e escolher de forma correta o próximo Senado. Eles são os únicos que podem garantir. Enquanto isso, pesquisem sobre o Drex, se informem. Se vocês aí nessa correria de janeiro, agora no início de janeiro, a despeito do Pix, todo mundo ficou com medo, só aceitava dinheiro. Imagina num ambiente em que esse dinheiro não exista mais, a moeda não exista mais. Você vai fazer o quê? Você não vai aceitar o quê? Qual a sua alternativa? De novo, vamos fortalecer as nossas instituições, pois senão corremos o sério risco de ficar na mão desse pessoal do STF, que eles decidem o que quer, entendeu? Em nome da democracia. E no fim, quem paga somos nós. Compartilhe esse vídeo. Se você chegou até aqui, agradeço mais uma vez. Compartilhe este vídeo. E pensa. Ah, o Márcio é louco. Não, só pensa, tá? Pondere os pontos que eu pus aqui, se são possíveis de acontecer, dado a formação da nossa atual conjuntura política, né, das nossas instituições, principalmente o STF, que são os únicos que parece que tem a perpetuação do poder. Os demais a gente troca, né, de 4 a 4 anos, a gente faz impeachment e tudo mais. O STF, por mais que alguém faça uma burrice ou extrapole as leis, todo o Senado, ou a maioria dele, que já foi provada, está na mão do Supremo Tribunal Federal. Se não está, eles inventam lá um artifício qualquer, põe o cara em algum inquérito e prende o cara, e prende o senador, entendeu? Temos que escolher senadores que não podem ser capturados, abduzidos por esse pessoal da Suprema Corte. Preste atenção, escolha com carinho.
Não vote em senadores dessa velha guarda, desse pessoal que já está todo macamunado, né? Estão chafurdados em ligações e favores pô, por favor, é só assim que a gente não vai garantir um cenário nebuloso, escuro e tenebroso do controle social da moeda. Do mais, muito obrigado e até a próxima.